Bom, vamos falar sobre louvor. Eu tenho o privilégio de congregar na igreja em que o pastor Jonathan é o ministro de louvor. Chamo de pastor Jonathan, de Jonatas, porque também tem isso, né? Escreve, talvez o crédito lá apareça Jonatas, eu estou falando Jonathan. Você pode escolher, eu já te falei isso pessoalmente, Jonathan. Do jeito que for, tá bom, tá valendo. Então, quando aparecer o crédito embaixo aí, porque quando focalizar você, vai aparecer o nomezinho. Vai estar escrito Jonatas. Tá bom, não tem problema não. Mas explica, por favor, por que é isso? É o cartório, né? Ah, é o cartório. Então, a minha mãe, quando foi me registrar, na verdade, meu pai, né? Que ela estava lá hospitalizada por causa da operação, na gravidez. Lá no Rio, o escrivão falou que não podia ter nome americanizado. Então, meu nome ia ser Jonathan. Aí ele falou, ó, o que dá para você fazer é colocar o H depois do T. Fora isso, não dá para você fazer mais nada. Proibiu. Proibiu. Aí ele escreveu Jonatas. Jonatas. Com S. E T-H-A-S no final. Uhum. Mas quem começou a chamar de Jonathan? A vida. A vida. Tua esposa te chama de quê? Jonatas. Jonatas. Minha mãe me chama de Jonatas, alguns amigos de Jonathan, outros também de Jonatas. Eu tentei criar o PJ lá na igreja, tipo, PJ Pastor Jonathan, mas vamos ver se vai colar. Ô Jonathan, eu louvo muito a Deus, né, por estar congregando lá na mesma igreja que você, e eu tenho dito isso pessoalmente, tenho dito isso para o pastor Isaac, que é o pastor, né, principal da igreja, e para várias pessoas que eu tenho entendido e experimentado que o louvor e a adoração é muito mais do que um momento para esperar a hora da mensagem. Você tem essa mesma leitura, né? Sim, por muito tempo, ministrando louvor por vários anos, eu percebi que as pessoas elas não valorizam muito esse momento, principalmente também a nível de liderança, sabe? Eles entendem que o período de louvor, vou botar uma banda tocando lá, enquanto as pessoas vão se acomodando na igreja, né? Vamos esperar, aí, assim, traz até uma ira, uma irritação, porque a gente vê as pessoas, todo mundo se cumprimentando, é festa, é alegria, conversa, no período de... É quase um playback ali que Isso. você está fazendo para o pessoal se ajeitando, Isso. né? No momento em que deveria ser a sua principal entrega. Né? Você vai ver ali em Salmos que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Né? Quando fala de Israel, que Deus recebe o louvor de Israel, é no período de louvor, é no período da adoração. Quer dizer que é um momento vital para uma reunião da igreja, porque é um momento em que Jesus vai ser entronizado. Né? Exatamente. É um momento em que você prepara o seu coração, em que Deus ele vem, ele visita, né, a congregação, e aquilo ali abre o coração, prepara um ambiente para a palavra. Já aconteceu alguma vez, Jonathan, o pregador quase não pregar, não por falta de tempo, mas assim, porque sentiu que a ministração já era a mensagem? Sim. Já aconteceu com você? Sim. Eu já participei de reuniões que o pregador deixou à vontade e outras que ele não conseguiu nem pregar. Porque veio esse momento do mover na adoração, no período do louvor, e esse momento estava tão intenso que ninguém conseguia mais fazer nada. Impressionante. Só queria estar ali perto de Jesus. Falar o que quando ele está presente? Fazer o que quando ele está no meio? Agora é interessante, ele está no meio, né? Alguns cânticos, e eu sei que você, né, como líder de louvor, você também ministra esses cânticos, falam muito de presença de Deus. Tem um da Fernanda Brum que fala né, quem pisou no Santo dos Santos não quer estar em outro lugar. Tem um que eu esqueci o nome das pessoas que cantam, mas você cantou outro dia na igreja, uma coisa eu peço, como é que é? Só quero pedir para não sair desse lugar. Uma coisa. Isso. Deixa eu ficar nesse lugar. Isso, nesse lugar. Então, assim, vamos pegar esses dois, que falam de lugar. Sim. Como é que é isso? Que lugar que é isso? É um lugar físico? Como é que vocês entendem? Porque parece que essas pessoas, elas entram numa presença. Como é que é isso? Então, Deus, ele é onipresente. Então, Deus, ele está em todo lugar, em todo tempo. Mas Deus não se manifesta em todos os lugares. Deus se manifesta onde tem fome, onde tem sede. E isso é gerado no período de adoração, quando toda a equipe tem uma vida devocional, sabe, eles conseguem conduzir a igreja em adoração. Eu entendo que os ministros, eles são os porteiros. Né? Também tem muitos ministros, por falta de instrução, que eles
Eles entram no ambiente da adoração e fecham a porta na frente, na cara da igreja. Como assim? Entendeu? Por quê? Porque o ministro, a equipe, é um incentivo à adoração. Entendo. Então, Para a eles são os igreja. porteiros, vamos, gente, é um incentivo. Vamos. Sabe? E o ministro ele só deve entrar mesmo em adoração quando ele perceber que a igreja já foi. Entendi. Né? Aí ele entra e fecha a porta e vamos embora. Eu acho interessante você falando isso aí, porque eu lembro, né, teve um dia uma noite, né, era ministração, que os ministros, né, quem estava ministrando entrou tanto, né, nessa presença. Esqueceu da igreja. Esqueceu. Isso acontece, né? Acontece. Que você. E como é que é isso? Porque você tem que ter um autocontrole, né? É um autocontrole, por quê? Às vezes você está num nível de glória, você se preparou durante o dia para aquela ministração, você, sabe, você buscou em oração. Por exemplo, no caso do domingo. Mas às vezes a maioria das pessoas está vendo Domingo Legal, está vendo Faustão. Os gols da rodada. Passou o dia na churrascada, os gols da rodada. Sabe? Então é natural que eles cheguem na igreja, a maioria, como é um culto evangelístico, totalmente desconectados. E a função de conectar não é da palavra, não é do pregador. A função de conectar é da equipe de adoração. Então é ela que faz essa conexão, Ela que que leva faz. na sala do trono ali. Isso. Né? E respondendo à sua pergunta, Deus ele é onipresente, mas a presença dele está em todos os lugares, porém ele não se manifesta em todos os lugares. Ele só se manifesta onde há um ambiente para ele se manifestar, um ambiente de fome, de sede. Isso é gerado pelo ministério de adoração. E quando se canta, então, que eu quero ficar nesse lugar, que quem pisou, né, no Santo Santos... É um ambiente espiritual que se reflete no natural. Não necessariamente é uma geografia, no sentido, é um momento, Não, é um momento de adoração. É um momento, você entra numa atmosfera, né? E como é que você faz, assim, você como ministro de louvor, como é que você prepara um momento de louvor e adoração? O meu ministério principal o ensino, é a pregação, né? E eu sempre pergunto, Deus, o que você quer falar para o seu povo e tudo mais, né? E oro por aquilo, e preparo, invisto tempo preparando, né, dicionários, livros e tudo. Como é que é a preparação de um ministro de louvor? Então, o período de adoração, o período de louvor, ele tem o modelo da liturgia do período de adoração, é o modelo do átrio, santo lugar e santíssimo lugar. Opa, explica isso aí. Átrio é aquele momento onde está todo mundo, né? O santo lugar é um grupo mais seleto e o santíssimo só entra quem tem vida no Espírito. Átrio, santo lugar, santíssimo lugar. Está ligado à celebração, exaltação e contemplação, né? Que está ligado ao corpo, à alma e ao espírito. Então, calma, volta aí, que você está falando muita coisa, muita informação. Peraí. Isso. Então você falou que átrio, santo lugar e santíssimo. Isso. Então você falou que qual que é o primeiro nível de adoração, não? É o celebração. Celebração. Pois é. Vamos lá, explica isso aí, porque eu lembro, para quem não é da área da música, né, a coisa era assim, não, as primeiras músicas são mais agitadas, depois as músicas vão ficando mais calmas. Mais calma. Isso é uma linguagem de quem não é do ministério, mas qual que é a teologia que está por trás disso? A função da celebração é ela trazer essa conexão. Alinhar a fé no ambiente, alinhar a devoção no ambiente. Como eu te falei, tem muita gente no domingo ou durante a semana, estão no trabalho, tal, totalmente desconexas disso aí. A celebração, ela ajuda a sintonizar. Você celebrar o Senhor, trazer mais agitada. Porque a questão das mais agitadas é chamar a atenção da congregação, puxar a atenção dela. Né? Puxar a atenção da congregação, que é ligada ao átrio. Está todo mundo ali, é festa, é alegria, celebração. Isso está ligado ao corpo. É corpo, celebração e o átrio. Aí o segundo nível? E o segundo nível é a exaltação, que está ligado corpo, alma, está ligado à alma. Entendeu? Aquele momento de você exaltar, de você oferecer louvores, oferecer elogio a Deus. Esse é o momento. E o último estágio? O último aí ninguém... Aí você está na glória. É isso aí. É o Santíssimo, né? Agora você está falando... está ligado ao Espírito. Ao Espírito. Agora, aí eu fico pensando, muitos têm dito que há muitos cânticos antropocêntricos hoje, humanistas hoje. Isso. Onde que enfia um cântico desse numa estrutura como essa? Porque você está falando que existe uma estrutura. Então não é aleatório. Você não diz assim, estou com vontade de cantar esse cântico. Isso aqui é bonito, eu vou cantar. Não. Não diz respeito a você, diz respeito ao que Deus espera da congregação, né? Da comunhão do corpo naquele momento. Essas músicas
horizontais, sim. elas não fazem parte da liturgia do louvor, né? Essa música que você canta para outra pessoa, essa canção que você, sabe, você tenta reanimar. Exalta o ser humano. Isso é bom, essas músicas são boas para um momento de reflexão da própria pessoa. Sim. Mas isso não se enquadra no período de adoração na congregação. Não se enquadra em hipótese nenhuma, em momento nenhum. Porque são música de pessoa para pessoa. E a adoração é você oferecendo para Deus. O pessoal tem dito, o pessoal que trabalha nessa área, que louvor é diferente de adoração. Qual que é a diferença? Ou não tem diferença? A adoração é um estilo de vida, né? Mas existem canções para adoração, que são essas canções da entrega mesmo, aquele momento do Santíssimo Lugar, no seu espírito, onde está você e Deus, sabe? Onde não existe uma retórica, é você e seu amado, você e seu pai, né? O louvor é louvar, elogiar. Você está elogiando a Deus. Não necessariamente o louvor seja mais agitado e a adoração mais lenta. Não. O louvor é elogio, né? O sentido literal da palavra louvor. Sim. É elogiar, né? Então você elogia a Deus. A adoração é um momento ali onde está você e Ele. Você está se entregando totalmente. Está se entregando. Que aí não tem nem palavras mais, não tem nem melodia. Vou te perguntar, a pena que está terminando o bloco, mas eu vou voltar no segundo perguntando isso. Bom, é íntimo, mas pode falar, se não quiser falar também, você não fala. Pode falar. Mas, por exemplo, você falou, é íntimo. Tem hora que você ministra e começa a sair línguas, você vai responder depois do intervalo. Sim. Porque é tão íntimo. E aí, né? Mas eu quero saber disso com o pastor Jonathan, mas eu vou falar depois do intervalo. Toma uma aguinha e voltamos já com o programa Mente Aberta. Estamos de volta com o nosso programa Mente Aberta, recebendo o pastor Jonathan, ou pastor Jonatas, como queira, né, da Igreja Batista da Lagoinha, ministro de louvor da nossa igreja ali. E eu fiz uma pergunta para ele muito pessoal. Eu falei, olha, fica à vontade, viu, pastor? Se quiser declinar a resposta, não tem problema não. Mas a intimidade, quando chega no nível de intimidade tal, que muitos cristãos e cristãs adoram ao Senhor, ou conversam com o Senhor, falam com o Senhor, ou cantam para o Senhor em línguas. Já aconteceu com você isso? Você acha que isso é aceitável ou não? Aconteceu, acontece, por mim aconteça até a eternidade. É um momento, né, a Bíblia diz que quando você fala em línguas, você fala a Deus e não aos homens, isso você edifica a si mesmo, né? Então, ela é uma arma de defesa, ela é uma arma de acalento para a sua alma. Sabe, em alguns momentos da minha vida, Deus me direcionou a isso, sabe? Não fala em português, só quero que você ore, fala só comigo, fala em línguas, sabe? É um momento em que você está conectado no trono, sabe? Poderia falar em português? Poderia, sabe? Mas a Bíblia nos dá esse respaldo, que a gente pode, né? E eu sinto que isso me edifica muito. Isso o nível de intimidade é altíssimo. Isso me conecta mais. Exato, entendeu? Exato. Agora, onde você se formou, no sentido assim, onde que eu digo, não escola, digo assim, de onde você tirou esses ensinamentos para se tornar um ministro de louvor? Foi da sua prática? Foi lendo livros? Foi onde? Então, alguns anos assim, de busca de conhecimento, eu fui atrás de cursos, eu pesquisei muito sobre isso. Né? Porque é algo que eu amo fazer, é algo que eu sinto essa chamada de Deus para fazer, sabe? Então, foi muitos anos de prática. Então, eu fui atrás de cursos, de ensinamentos. Tinha uma conferência falando sobre isso, eu ia nessa conferência. Legal. Sabe? Com temas específicos, eu ia atrás, sabe? Investia mesmo, sabe? Que é muito importante. Quando você ama algo, quando você sente o chamado de algo, você não ficar esperando vir até você, de você ir atrás, de você pesquisar, de você buscar, né? Buscar o conhecimento, se preparar para aquilo. Você tem referências, influências, assim, que você diga assim, não, tal banda, tal ministro, tal ministra me influenciou? Eu tenho várias influências ao longo dessa jornada, né? Muitos internacionais. Sim. Né? Vários internacionais. Eu vou falar Hillsong, mas... Hillsong. Hillsong, Bethel. Bethel é dos Estados Unidos, né? Lá na Califórnia. Sabe? Na América do Sul tem o Marcos Brunet, que é um carioca, mas que mora na Argentina. O sobrenome é o mesmo do Thiago? O Thiago é irmão. É o irmão mais novo, Aham. Eles, sabe, é uma influência muito boa, muita pureza na adoração.
no lidar, assim, na maneira como eles ministram, sabe? Então eu busco essas influências, eu busco assim esse nível de pureza na fonte, sabe? Eu acredito que toda pessoa que ela tem um chamado, ela se espelha em alguém, né? Ela se espelha. Pode ser uma, duas, três pessoas, e isso acrescenta. Muitas pessoas falam, não, você tem que ter identidade. Ter identidade é uma coisa, agora você buscar fontes de pessoas que são referência, é outra totalmente diferente, né? Admitir tá em ombros de gigantes, né? Exato. Estou aprendendo. No caso da relação entre o pastor responsável pelo louvor e adoração e o pastor responsável pela mensagem, como é que deve ser esse relacionamento? Sempre que eu posso, eu procuro o ministro de louvor e falo, olha, eu vou pregar sobre tal assunto, né, para ver se é possível também, né, você entende que são coisas distintas, há uma sequência, como é que você entende? O culto prestado a Deus, ele tem uma história, né? É uma conexão, sabe? Então, o culto tem começo, meio e fim. A adoração também, o período de louvor, ele tem começo, meio e fim, e a palavra também, né? Ela tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Precisa existir uma conexão entre quem está pregando e quem está ministrando louvor, sabe? Porque senão fica algo aleatório, né? E o culto ao Senhor, ele não é aleatório. Ele tem começo, ele tem meio, ele tem fim. Você deve ficar o tempo inteiro na mensagem. Se não houve um pedido anterior, você deve ficar o tempo inteiro assim, meu Deus. Automático. Já é automático. Hoje é automático. Qual cântico que eu vou... Porque eu já vi mensagens que depois do cântico após a mensagem, tinha nada a ver com a mensagem. Eu falava, gente, de onde que esse povo tira? Não é? Sim. Eu já participei de reuniões que assim, o pregador não estava esperando que eu cantasse uma música temática. Olha que coisa. Entendeu? Aí quando ele fala, nossa, eu nunca ouvi essa música, que música legal. É porque ali eu estou na palavra ali, mas eu estou conectado, eu estou tentando buscar uma canção. Como é que você descobre as músicas? Eu tenho que confessar aqui, Jonathan, que eu tô correndo muito, ouvindo muitas músicas, eu estou aprendendo com você lá na igreja. Como é que é assim, essa sua parabólica, essa antena de captação de boas músicas? Porque o que eu percebo que as músicas boas no sentido de uma melodia, de uma harmonia de qualidade, mas é uma letra também bíblica. Quem te dá dica? Ô pastor, eu vi essa banda, quem é? Primeiro ponto é minha pesquisa, né? Eu pesquiso. E hoje a gente abriu no Ministério de Louvor, eles trazerem canções e apresentarem as canções. Porque eles também já estão treinados em relação a isso. A música tem que ser cristocêntrica e congregacional. Não pode fugir. São dois critérios. Tem que ser bíblica, entendeu? Se possível, cantar a palavra. Cantar a palavra, viver aquele momento ali. E então eles já entendem que a adoração a Deus, que agrada, o período de louvor congregacional, as músicas têm que ser congregacionais também. Tem que voltar para Jesus, voltar para Deus, terminar na cruz. Então eles já entendem isso. Então as canções hoje elas são buscadas e são escolhidas mediante a isso, sabe? A esse critério. Você já teve que, não barrar, mas assim dizer, olha, essa música não encaixa, como é que você faz isso? A pessoa não fica magoada? Não, eu não tenho nenhum termômetro para isso, a tesoura já vai na hora. É na hora. Não convém. Eles até sabem, né? Sim. Mas assim, quando acontecia, isso falava, não, isso aqui não tem como, não tem condição. Agora, qual que seria, por exemplo, você tem uma equipe, você lidera uma equipe grande de irmãos e irmãs que trabalham, seja no vocal, seja no instrumental, nos instrumentos, né? Qual que é o critério para fazer parte de uma equipe de louvor? Tem que ter talento? Bom, de repente a pessoa que tem uma espiritualidade legal, mas não tem talento, é melhor do que um que tem talento e não tem uma vida espiritual? Como é que é isso? Sim, vou basear lá pela igreja, tá? Ser batizado, ser membro de Lagoinha, estar em célula, que é importante ser cuidado, e ter um mínimo de conhecimento musical. Sabe? A gente entende que a excelência, ela agrada ao Senhor e serve os irmãos, né? O que você chama de conhecimento musical? Porque, por exemplo, pensando no pessoal do instrumental, tem que tocar com partitura ou para entender o mínimo de música.
Né? Eu lembro que quando eu era jovem, eu fiz curso de bateria. Eu não sabia que você tinha partitura para bateria. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus. Sim. Mas eu comecei a ler partitura, eu falei, tem jeito de ler. Mas isso é um instrumento. E o vocal? Tem que ter também uma certa formação ou é só o teu ouvido? Tem que ter um bom ouvido, ter uma afinação, uma boa afinação. Que muita gente, ao longo da história, falava assim, é para Deus. É exatamente. Para Deus, mas para Deus não é de qualquer jeito. É pelo contrário, para Deus é o melhor. Sabe? É o mais excelente. Agora tem gente que é desafinado mesmo que não tem jeito, Jonathan? Tem jeito, não tem jeito. É tem mesmo? Gente que é da pessoa mesmo. Aí ela tem que tem procurar outra coisa para fazer. Tem gente que não consegue, né, cara? Não consegue. Mas não é porque ela tem desafinação na sua voz, é porque ela não tem um bom ouvido, ela não consegue se ouvir. Ah, tá. O segredo da afinação é o seu ouvido, não é a sua voz. Então uma pessoa que ela não consegue se ouvir bem, ela desafina muito. Interessante isso. Por isso que tem que alguns põem a mão no ouvido para se ouvirem. Exatamente. Mas a verdade é pela falta de concentração da pessoa, né? Não é o fato de botar a mão no ouvido, mas porque a música é o sentimento, né? Sim. A música é mais a vibração do que o ouvido. Então a pessoa não consegue sentir a música. Entendo. Agora, esse negócio de sentir música, eu já vi que você também, eu já vi que você tocando teclado, violão e até bateria. Como é que é isso? Você é eclético, assim? Você começou com qual instrumento? Eu comecei com bateria, eu tinha 7 anos de idade. Você tá brincando? Tô lembrando do menininho que eu vi na internet outro dia falando, o menino é bateria. Meu pai me levava para vários festivais de música e era só ele, a guitarra dele e eu na bateria. Sério? E a gente nunca ganhou nada. Mas ganhou? Ganhou. Aí uma vez eu estava no Teatro de Arena, em Campo Grande, no Rio, e aí o pessoal não entendeu nada com um menino de 7 anos tocando bateria. Aí tinha um pessoal daquele jornal Globinho, fizeram uma matéria lá, porque era uma novidade, né? Uma criança tocando bateria. Que legal. Aí aos 9 eu aprendi violão. E peguei baixo. Peguei baixo. Aí quando eu estava com 15 anos, eu tive um sonho. Que eu estava com um teclado na mão. Eu puxava a tampa desse teclado e caiu uma chave na minha mão. Aí tinha um menininho olhar para o menino assim, de boné virado para trás, ele com a Bíblia na mão, falando, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Meu Deus. Aí eu entendi que era um instrumento que Deus estava me dando e eu fui buscar conhecimento. E hoje eu, na verdade, sou tecladista, né? Jesus, então você faz tudo, né? Que loucura. No caso que alguém que queira se enveredar, né, e servir a Deus na área do louvor e adoração, o que você sugere como primeiro passo? O primeiro passo é ela buscar de Deus, é saber se ela tem esse chamado, que é para isso mesmo, sabe? O segundo passo é ela ir buscar conhecimento, estudar. Estudar música? Estudar música. Estudar música. Não precisa entrar num conservatório, numa escola. Às vezes ela mesmo no YouTube, em casa, consegue ter os seus primeiros passos e consegue, sabe? Consegue buscar isso daí. Aí se ela vê que vai se aprofundar mesmo, ela buscar um auxílio de um profissional, sim, entrar para uma escola. Aí, sim. Porque dá para aprender a cantar, né? Dá pra Não é só talento natural. Não, tudo tem uma metodologia. Algumas pessoas têm mais facilidade, outras precisam de um auxílio maior das pessoas. Ô, gente, que delícia. Eu sabia que o papo ia ser gostoso, porque conversar com quem entende é outra coisa, né? Que Deus te abençoe, viu, pastor Jonathan? Amém. Foi um prazer. Espero que você possa voltar mais vezes aqui para conversar sobre essa área tão importante da igreja. Estou à disposição. Obrigado, meu querido. Muito obrigado também a você que assistiu essa conversa com o pastor Jonathan sobre louvor, sobre adoração, sobre o ministério dessas áreas na igreja. Quero te agradecer e convidar você. Sempre assista os nossos programas Mente Aberta. Que o Senhor te abençoe e te guarde e até o próximo programa. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.